Olá, bem-aventurados! Vamos fazer a nossa leitura diária. Hoje, o título vai dizer o poder das palavras. As nossas palavras e o nosso modo de falar com as pessoas são fundamentais para cultivar relacionamentos harmoniosos. À medida que aprendemos a falar a verdade em amor, devemos também determinar quando falar e como falar. O poder de nossas palavras é enorme, além do que elas mostram a condição do nosso coração. Confusões, intrigas, brigas são muitas vezes fruto de uma palavra mal colocada. As nossas palavras podem determinar resultados positivos ou negativos em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Procure ser sábio quando falar. Abandone o uso das palavras negativas, que trazem má compreensão e maus resultados, e até mesmo doenças físicas. Cuidado com as palavras que disser, pois elas têm o poder de trazer benefícios ou malefícios. Cuide para que suas palavras sejam sempre boas e agradáveis àqueles que as ouvem. Eu não preciso dizer mais nada, né, gente? Cuidar. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me preocupei muito com as palavras, porque as pessoas nunca tiveram pudor comigo. Eu tive uma educação que, assim, eu fui educado e ensinado a não deixar para o outro aquilo que eu não quero receber, e não fazer com o outro aquilo que eu não quero que façam comigo. E muitas vezes eu não fazia com o outro e o outro continuava fazendo comigo, e tá tudo certo, gente. Isso aí vai dizer mais sobre a outra pessoa, não vai dizer sobre mim, né, do que a outra pessoa. Porque o outro pode falar, o Michael, ele é bobo. Os outros faz um monte de coisa com ele e ele continua. Sabe por quê? Porque eu tenho princípio, eu tenho os valores, e alguns valores não são negociáveis. Não é porque o outro me feriu que eu tenho que ferir o outro, não, tá? Porque eu tenho valor, eu aprendi a amar o próximo como a ti mesmo. E aquilo que eu não quero pra mim, aquilo que me trouxe dor, me trouxe sofrimento, eu não quero que o outro receba. Mas isso sou eu. Eu tive essa educação religiosa, eu tive esse princípio como um dos fundamentos dentro da minha casa, entendeu? E é assim, é um ensinamento que eu tive, que eu carrego comigo, que eu acho que não vale a pena eu abrir mão. Eu me corromper com certas coisas, igual assim, eu já vivi muita coisa, né, nessa vida, mas muitas coisas as pessoas não conseguiram corromper. Né? Assim, igual a maldade que as pessoas têm de tramar, de falar mal e de fazer um monte de coisa, eu não consigo ter certas condutas, né? Porque não são princípios, porque são falhas de caráter que as pessoas têm. E as pessoas nunca tiveram pudor em falar comigo. Elas acham assim, que eu não vou me magoar, que eu não vou me ferir, que vão entubar tudo goela abaixo de fulano. Vão colocar tudo abaixo ali, eu falo o que eu quiser, e fulano depois ele é muito amoroso, ele é muito bambambam, ele é muito tal, né? Ele é o bambambam do grupo, então é ele que me perdoe, ele que segue a Cristo, é ele que me perdoe, ele que me ame, é ele que tem que amar o próximo. Eu não tenho que amar, não. Eu vou cuspindo tudo e eu não quero saber se fulano vai ficar magoado, se ele vai ficar remoendo aquilo, se aquilo vai ferir a alma dele. Não, as pessoas não. Eu vejo, ao longo da minha vida, eu vejo assim, qualquer pessoa que se aproxima de mim, ela fala o que ela quer, da maneira que ela quer. Ela não se preocupa, porque a gente tem que se preocupar em como a gente coloca as palavras em algumas situações. Porque ainda que você não tenha a intenção nem mesmo de ferir a pessoa, mas uma palavra mal colocada, ela vai trazer uma mágoa. A mágoa, ela é como um câncer, tá? Ela vai te corroendo, te consumindo por dentro. E dependendo de como você vai alimentando aquela mágoa, chega num ponto que é irreversível, que não tem o que fazer. Que aí já tá na fase terminal. Que aí o único que pode fazer alguma coisa é Jesus, se você reconhecer que Ele é o seu Senhor, né? Mas eu vejo que as pessoas não têm esse cuidado com as palavras. Elas não estão preocupadas. Agora, vai falar alguma coisa com elas que magoou. Vai falar alguma coisa que elas não gostam. Não, você me magoou, você fez isso. Elas querem que você tenha cuidado com elas. Elas querem que você se preocupe com elas. Mas elas não querem se preocupar com você. Elas acham que pode entubar tudo goela abaixo. Falar qualquer coisa, de qualquer maneira, não se importa. E, gente, às vezes as palavras, elas machucam mais do que se eu tivesse dado eu vi coisas na minha vida que eu preferia ter tomado um tapa na cara do que ter ouvido certas palavras. Ter engolir, porque certas palavras são muito amargas, né? Mas isso foi como eu falei, gente, não diz muito, não fala sobre mim, fala sobre as outras pessoas. É o outro, é o jeito do outro, é como o outro age. Agora, a maneira que o outro se comporta diante de mim, ele não pode colocar essa responsabilidade sobre mim. Ah, eu agi dessa forma porque você fez isso. Não, você agiu dessa forma porque você é assim. Se você é uma pessoa que não tem domínio próprio e quando alguém te irrita, você fica desorientado e você grita e você fala e você gospe e você bate e você quebra tudo, não sou eu.
Eu não peguei no seu braço. Eu não abri a sua boca. Eu não arranquei as palavras de dentro de você. É você que é assim. É a sua natureza. É você que é uma pessoa sem controle. É você que é uma pessoa mentirosa. É você que é uma pessoa perversa. É você que é uma pessoa que não consegue raciocinar em meio às dificuldades. Não sou eu. Eu posso até estar errado. Mas assim, a reação foi sua. Como você reage diante dessas coisas? Ontem me perguntaram isso, eu fiquei martelando isso. Eu já falei no devocional. Como você reage diante das coisas? Quando alguém te ofende, né? E agora, eu me trouxe uma lembrança lá de novo, 2024. Lembrando de que a pessoa me ofendeu tanto, gente. E qual que foi a minha reação? Eu não falei nada, gente. A única coisa, o único pensamento que eu tive, eu olhei para os céus e falei, Deus, eu não mereço ouvir essas coisas. Mas eu ouvi. Eu tive que engolir. E aí, talvez a reação da pessoa fosse, porque seria o natural, eu pegar um porrete e descer no lombo dela, pra ver se ela virava gente, né? Porque tem certas pessoas que não são gente. Mas o Espírito Santo me conteve nisso, assim, o pensamento que eu tenho hoje, de vez em quando, assim, olhando pela situação. Mas naquela hora ali, Deus trabalhou na minha vida e eu tive um controle emocional de toda a situação, que foram ofensas gravíssimas. Eu tive um controle de toda aquela situação. Porque não valeria a pena bater boca com a pessoa, sabe por quê? Porque aí eu ia me igualar a ela, sabe? E talvez eu esteja num nível... porque nós, como nos relacionamos com as pessoas, estamos em níveis diferentes, níveis de tolerância diferente, nível de saúde mental diferente. Então eu falei, eu vou me rebaixar. Se eu descer, se eu responder todas essas afrontas, eu vou ter que sair do lugar que eu tô e descer, mas eu ia ter que descer muito baixo. Então assim, no lugar eu falei, eu vou ter que me descer muito. E depois me subir tudo isso, que o problema não é descer, o problema é depois pra subir tudo isso. Eu falei, vou ter que descer muito isso, e a pessoa não vale que eu me rebaixe tanto assim. Então deixa ela falar o que ela quiser. Mas assim, a gente tem que... Eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Mesmo lidando com pessoas, porque eu lido com pessoas muito pessimistas, gente. Pior coisa que tem são as pessoas pessimistas, porque elas são tóxicas. A motivação delas é estragar o seu dia, tá? É colocar você pra baixo e você não vê esperança nada daquilo. Eu sempre vejo assim, veio um problema... Eu já vou criando uma oportunidade ali de solução, vou procurando uma solução para aquelas coisas. E a pessoa pessimista, ela tem vezes que nem uma coisa boa acontece, mas uma coisa boa acontece na sua vida, mas você tem que tomar cuidado que pode acontecer isso. Claro, a gente tem que se precaver de algumas coisas, mas você não pode ficar muito pessimista, porque isso atrai as coisas. E pensar muito, gente. Pensar nas palavras, no que a gente vai dizer pro outro, tá? Se você não pode dizer coisas, mesmo que o outro esteja errado, mesmo que o outro... Porque às vezes o outro tá passando por um problema, tá com tanta dificuldade, você vai lá de vez em levar uma palavra de conforto e acaba afundando mais a outra pessoa, sabe? Isso, eu vejo que as palavras, em alguns casos, de algumas experiências que eu circulei, em alguns cursos que eu fiz, que numa estatística, as palavras, a gente leva as pessoas até a desviver. Porque elas se sentem tão feridas, tão menosprezadas. Eu passei por isso na minha vida quando eu fui afrontado muito, sabe? Eu não queria mais viver. Eu não achei que não tinha mais valor a vida pra mim. Pra mim, naquele momento, não valia a pena ter ouvido tantas daquelas ofensas, que doeu muito profundo. E é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Então, se você é uma pessoa que vai cuspindo tudo que vem na sua cabeça e depois acha que o outro tem a obrigação de te perdoar, o outro, ele tem mesmo. Pela palavra de Deus, ele tem a obrigação. Nós somos obrigados a perdoar, querendo ou não. Perdoar principalmente aquele que nos ofende. Perdoar as nossas ofensas, Senhor. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu quero perdão, eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar o meu irmão, Deus não pode me perdoar. Por que ele tem que me perdoar e se eu não consigo perdoar o meu irmão? Então assim, pensa bem no que você vai falar, sabe? Porque às vezes as nossas palavras destrói casamentos, destrói amizades, destrói relacionamentos, né? Acabam com o emprego das pessoas, do que você vai dizer, entendeu? As palavras, elas têm poder, tanto de levantar, quanto de, sabe, derrubar. E as pessoas, eu vejo que as pessoas usam muitas palavras para derrubar, nunca para levantar. As pessoas nunca trazem uma palavra de ânimo para você. Então, se você é uma pessoa que cruzou alguém com o seu caminho, leva a palavra de ânimo, vai falar um versículo bíblico. Tá passando pela dificuldade? Deus vai te dar força, o Senhor, espera, confia no Senhor, Ele é a tua força, né? Ele é o teu escudo, Ele é o teu auxílio, sabe?
Deixe de ser pessimista e pense bem como você vai tratar o outro. Não faça com o outro, gente, aquilo que você não gostaria, porque ninguém gosta de ser ofendido, tá? Pelo menos eu não gosto. Se você gosta, aí você já tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque aí já é um problema mental. Mas ninguém gosta de ser ofendido, ninguém gosta de ser desrespeitado, ninguém gosta de ser maltratado. Então trate bem as pessoas para que as pessoas te tratem bem. E se elas não tratarem bem, continue tratando bem. Tenha princípios, tá? Os princípios, eles são inegociáveis. Que Deus te abençoe e você fique com Deus. Tenha um dia abençoado.